Shalom, shalom, boa tarde. Mais uma sexta-feira, né? Que chegando o Shabbat já, daqui um pouquinho. O Shabbat já está às portas. E vou passar aqui, passar um pedacinho da Parashá. Essa Parashá é muito extensa. Essa semana foi bem corrida, não deu pra mim parar, tirar muito tempo, né? Pra poder fazer a Parashá aqui pra vocês. Mas é só passar um pouquinho, porque depois nós vamos voltar nela, né? Como todos os anos normalmente nós fazemos. Então, como foi a semana de vocês? Meu nome é Luciane, tá? Esses dias eu falei, gente, eu tô gravando vídeo, mas eu acho que eu não falei meu nome ainda. Não sei se eu falei ou se eu não falei, tem que olhar nos outros vídeos. O que vocês acharam dos vídeos anteriores? Vocês gostaram? Como estão? Eu vou fazer uns vídeos aqui não muito grande, né? Pra poder não tomar muito tempo de vocês, não ficar uma coisa cansativa, né? Às vezes a gente passa por um ponto, passa por outro e não vai direto ao ponto. Eu vou ser mais breve o possível. A nossa paraxá dessa semana é Ler Lehá. O Eterno manda Abraham ir sair da parentela, vai por ti. Ler Lehá. Ele podia falar bem assim. Ler. Ele falou. Ler Lehá. Abraão, ele foi um grande justo na sua geração. Desde novinho, ele foi diferente dos outros da terra dele, dos caldeus. Então, ele não era como os outros eram idólatras. O pai dele, ele tinha uma loja de ídolos. Uma vez, o pai dele precisou sair e deixou ele sozinho. Eu não sei precisar qual a idade dele, mas ele era bem novo. E ele foi e deixou Abraão cuidando da loja. E quando ele voltou, a loja só estava toda quebrada, toda arrebentada. Só tinha um ídolo e ele estava com uma barra de ferro na mão. O pai dele falou bem assim: meu filho, o que aconteceu aqui? Pai, você não sabe o que aconteceu. Esse ídolo grandão aqui pegou os outros ídolos pequenos, quebrou tudo e matou tudo, derrubou tudo. Aí Terá falou: como assim, meu filho? De onde você está tirando essa história? Você sabe que isso aqui é só pedra, você não faz isso? Aí ele pegou: se o senhor está falando que esses ídolos não servem para nada, e por que o senhor vende isso? Se o senhor nem acredita no que o senhor está vendendo. Então, ele foi diferenciado. A partir daí, eu não sei se foi o próprio Terá que levou ele a levar para Nimrod. Eu acredito que ele tenha sido levado pela fúria, né? Porque era o sustento dele, era com que ele ganhava o dinheiro dele. Aí ele chega e vê tudo quebrado. Não, vou ver o que eu faço, vou levar esse menino nas autoridades. Ele levou o filho dele. Então, chegando lá, quem era essa autoridade da época? Quem era esse rei? Nada mais, nada menos que Nimrod, da Torre de Babel, filho e marido de Semiramis, pai de Tamos, a velha trindade que a gente conhece, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, e a Virgem Maria, né? Então, é esse mesmo Nimrod, que era o rei da época. Se vocês forem na genealogia, na data tudo certinho, vocês vão ver que não tem erro, que bate. O cachorro. Não. Então, ele levou o filho dele e nisso foi Arã, foi junto. O filho mais velho dele, né? Então, Nimrod perguntou por que ele fez aquilo. Ele falou que não acreditava nos deuses, naqueles deuses de barro, de pedra. E na verdade foi Nimrod a partir de Nimrod que veio a idolatria, né? Antes de Nimrod não tinha idolatria. A partir daí, Abraão, eles sentenciaram Abraão: você não acredita no Deus de
de pedra, então tá bom, nós vamos jogar você na fornalha e vamos ver se o seu Deus salva você. E foi isso que foi feito, eles jogaram Abrão na fornalha de fogo e o que aconteceu? Justamente nada. O Eterno protegeu, revestiu Abraão com todo o seu poder e não aconteceu nada, não queimou nem um fio de cabelo. Nem sequer uma poeirinha de carvão veio sobre Abraão. E nisso, Abraão já estava falando sobre o seu único Deus para a família dele. E Arã estava quase convencido. Arã, ele estava vencendo o muro, ele pendia para os dois lados. Então, como Abraão foi jogado na fornalha e não foi morto, Arão falou que acreditava também, aí foi convencer, você também? Eu também, eu acredito nesse Deus, só que a fé dele não era tão grande, né? Foi jogado na fornalha e o que aconteceu? Foi morto. Às vistas do pai, diante do pai. Então, a partir dali, Tera saiu, eu acho que ele ficou muito desgostoso, né? Tera saiu dali, de Ur dos Caldeus, e foi para Harã, para um lugar chamado Harã. Foi com os filhos, com a família, e foi viver uma nova vida ali. Dali, o Eterno veio a Abraão e pediu para ele, Ler Lerá, vai por ti. Vai por ti, quando ele fala vai por ti mesmo, vai para o teu bem, vai que eu vou ser por você. Eu vou estar à sua frente. Se você ficar aqui, nada vai acontecer. Se você for, eu vou te abençoar. Vou fazer de ti uma grande nação. Te abençoarei todos que te abençoarem. E amaldiçoarei todos que te amaldiçoarem. Então, a partir dali, Abraão foi. Pensa bem. Você hoje, alguém fala bem assim, você resolve ir embora. Para Israel, para o Japão, para qualquer lugar. Você vai fazer o quê? Eu vou receber uma proposta de trabalho, eu tenho alguns amigos e eu vou ir para lá. Já assim, já é uma grande decisão. Agora imagine, Abraão, vai para onde? Vai com quem? Quem vai te receber? É um teste de fogo, né? Então, Abraão simplesmente foi, simplesmente obedeceu. Coisas que provavelmente se nós escutássemos uma voz dessa, nós pensaríamos, não, tô ficando doida, da onde que eu tô ouvindo essa voz? Eu vou e lá na frente, o que eu vou comer? O que minha família vai comer? Então, Abraão simplesmente foi. E aconteceu que Abraão, ele era casado com Sarai. Sarai era conhecido como Sarai e como Isca. Então, e ela era filha de Arã. Então, para ficar aquela coisa em família, até mesmo para elas não ficarem desprotegidas, então casaram entre família. Ló casou com uma filha, Ló era filho de Naor, casou com uma filha, foi isso? Não, minto. Naor casou com uma filha de Arã e Abraão casou com outra. E Ló se tornou cunhado, sobrinho e cunhado de Abraão. Então, Sarai era muito linda, muito linda. Quando chegou no Egito, pensa, gente, naquela época. Hoje em dia, a gente já tem muita dificuldade com essas coisas de tsuniut, de recato, tanto de homem quanto mulher. Homem olha a mulher, acha que pode ter qualquer mulher que seja. Agora imagina naquela época. Chega um cidadão com uma carroça, com um jumentinho, com algumas pessoas. Eles iam matar ele, ia matar todo mundo. Então ele falou bem assim, olha, se falarem, te perguntarem, não fala que eu sou seu marido, fala que você é minha irmã. Até mesmo porque entre família o tratamento era como se fossem irmãos. Por quê? Abraão, Naor, Harã era filho do mesmo pai. Então era como se eles fossem irmãos mesmo. Aí foi dito isso. Aí aconteceu que o faraó, ele foi
levou Sarai, tomou Sarai, e ela foi, e nisso o Eterno ele deu pragas. Ele deu pragas pro faraó. O faraó ficou cheio de tumores, passou mal, e era só quem era, eles viam que não aconteceu nada com Sarai, não acontecia nada. Aí ele começou a ver o que estava acontecendo. Quando foi um pouco tempo depois, o Eterno falou com esse faraó: olha, eu vou te matar. Por quê? Porque a mulher que você tomou, ela é casada. Aí ele ficou doido com Abraão, chamou a atenção. Por que você não falou que sua mulher era casada? Ele falou: mas eu fiquei com medo, porque vocês me matariam por causa dela, ela é muito bonita. E de fato, né? E o faraó realmente, ele concordou que realmente aconteceria isso. Aí, o que houve? O que aconteceu? Ele deu um monte de presentes para Abraão. Camelos, cabrito, servos, e deu também Agar, que era filha dele, ela era uma princesa. E Agar, quando ele deu ela, na verdade foi pedido dela, porque ela queria servir esse mesmo Deus. Ela conheceu Sarai. Ela viu como que Sarai era abençoada, era bonita, como que ela falava do Deus deles. Porque no Egito não era proibido de falar de Deus, não. Tá? É proibido o povo de Israel ficar cultivando outros deuses. Mas no Egito, quanto mais Deus, melhor. Então, Sarai, por sua vez, foi entregue, né? E Abraão, que ele já era muito abençoado, foi mais abençoado ainda com os presentes que o faraó deu para ele. Certo? Certa vez, Sara gostava tanto de Agar, da serva dela, era como se fosse mãe e filha. E isso tinha 10 anos já que eles tinham saído de Arã. E era assim, elas se amavam mesmo, era um amor de mãe e filha, de amigas. Sara falou bem assim: olha, eu não consigo dar filho para o meu esposo. Deita com meu esposo, que o filho que você tiver vai ser como se fosse meu. Você vai ser bem tratada, você vai ter de tudo, mas o filho vai ser como se fosse meu. Tudo bem, ela é serva. Então ela estava ali para obedecer a senhora dela. Conversou com Abraão, e Abraão também aceitou. Se deitou com ela e ela engravidou. Nisso que ela engravidou, ela se voltou contra a sua senhora. Quando tem aquele ditado, né? Quer conhecer uma pessoa? Dê a ela poder. E foi isso que aconteceu. Assim que ela teve poder, ela se voltou contra Sara, ficava humilhando Sara. Você deve ter algum pecado. Por que Deus não abre sua madre? Mas, na verdade, nós vemos que praticamente todas as mulheres da Bíblia, a maioria delas, né? Elas eram estéreis. A não ser Leia, né? Porque Leia tinha, digamos que ela tinha alguns conhecimentos de ervas, entendeu? Então, Sara se sentiu profundamente humilhada e maltratou muito Agar. O anjo do Senhor apareceu a ela e falou: volta para sua senhora. Eu multiplicarei muito a sua descendência. E ela voltou. Por isso que ela voltou, ela teve Ismael. E o Senhor mostrou a Abraão que ele seria uma grande nação. Antes disso, o Senhor mostrou a Abraão que ele seria uma grande nação. Levou ele para fora, né, da tenda dele, e falou bem assim: quantas estrelas você pode contar? Se você puder contar, esses serão os seus descendentes. Aí ele falou assim: como que eu teria esse tanto de descendentes? Eu não tenho nenhum filho até hoje. Eu sou estéril, a minha mulher é estéril. Só que a partir daí, Deus mudou o Masal.
Por isso que a gente tem que se atentar ao nome que a gente coloca nos nossos filhos, porque a gente vê em toda a história que o Eterno muda o nome dos servos deles. Abraão, falou bem assim, não se chamará mais Abraão, chamará Abraham. Por quê? Porque o masal dele era um masal que além da mulher dele, que ela era estéril, ele também era estéril. Então, assim que o Eterno trocou o masal dele, a sorte dele, mudou o nome dele, acrescentou letra, ele foi mais abençoado ainda. E aconteceu que Agar concebeu ele. E o Eterno apareceu para ele e fez um pacto, selou um pacto com ele. Um pacto da circuncisão. Falou com ele que todo homem era para fazer a circuncisão no 8º dia. Então ele circuncidou todos os da sua casa. Tanto servos, escravos, tudo. Ele circuncidou. E nisso que ele estava se recuperando dessa circuncisão, ele estava bem mal, né? Porque a circuncisão, nossa gente, a circuncisão é complicada. E naquela época, imagina, não tinha anestesia, não tinha remédios, então era bem difícil mesmo. Então apareceu para ele 3 anjos. O anjo Rafael, o anjo Miguel e o anjo Gabriel. O anjo Rafael, ele foi levar a cura para ele. A cura da cirurgia, né? Digamos que ele tinha feito, do pacto. O anjo Gabriel, ele levou para ele a mensagem de que no próximo ano ele voltaria lá e a esposa dele estaria grávida, Sarai. E mudou o nome dela para Sara. Agora você será mãe de nações. E o anjo Mihael, para poder falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, nessa época, Abraão, eu faço uma ligação entre Noa e Abraão nessa parte, porque Noa podia ter lutado, insistido com os anjos, com as pessoas, para que as pessoas voltassem ao Eterno, porque o mundo ia ser destruído. E não foi isso que aconteceu. E Abraão, quando o anjo falou sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, ele, Senhor, por favor, se tiver 50, não destruirei por causa de 50. E se não tiver 50, se tiver 40? Aí eu fico pensando, ele estava preocupado com a população ou ele estava preocupado apenas com os sobrinhos? Porque aquela população estava toda desordeira, o pecado dela tinha chegado. Gente, olha o mundo que nós estamos vivendo hoje. Tantas coisas horríveis, entendeu? E o Eterno não destruiu, não destrói, nem cidades. Agora imagine o que aquele povo deve ter feito. Se bem que ele destrói sim, né? Pouco tempo agora, queimadas, terremotos e tudo é obra do Eterno. Não é obra de acaso, não é placa tectônica, é obra do Eterno. Sim. Então, ele salvou a Ló, né? Tanto que a esposa dele virou uma estátua de sal. E aconteceu até então, que a gente conhece, foi o primeiro incesto, né? Que foi, não foi o primeiro incesto, né? Teve o caso de Noa com Canaã. Esse foi o primeiro incesto. Então foi o caso do segundo incesto, que foi as filhas de Ló deitaram e embebedaram ele e tiveram relações com ele. Mas segundo algumas pesquisas falam que ele estava consciente. Ele tinha tomado vinho, mas estava consciente. Então ele fez sabendo o que estava fazendo. E dali nasceram 2 nações que várias vezes lutaram contra Israel. E o Eterno, quando o Eterno tirou o povo do Egito, o Eterno não deixou que
o povo de Israel destruísse. Por quê? Porque eram parentes. Amon, pai dos Amonitas, e Moabe, pai dos Moabitas. Então, nós vemos aí toda a história de Abraão, todas as bênçãos, né, que Deus deu a Abraão. Todo momento ele era muito abençoado. E aconteceu novamente que teve uma seca, né, eles tiveram que descer novamente ao Egito. E o rei viu Sarai e se apaixonou por ela e tentou levar ela para ele. Só que Deus não deixou ele tocar nela. Deus mesmo falou com ela: olha, devolve a mulher que você pegou, o marido dela, porque ele é profeta, devolve que ele ainda vai te abençoar. E nisso Sara estava grávida. O Eterno é tão maravilhoso que quando Isaac nasceu, assim que ele cresceu, as pessoas não sabiam reconhecer quem era Isaac e quem era Abraão, porque era muito parecido. Por quê? Porque as pessoas poderiam dizer que nessa época Sara engravidou lá do rei. Então, você olhava para Isaac e olhava para Abraão, você não sabia quem era quem, de tão idêntico que eles eram. O Eterno, assim, sempre cuidando de quem escolhe ele, de quem luta por ele, de quem batalha por ele, de quem aceita ele e passa pelos testes que ele manda. Então nós temos que levar muito para a gente. O Eterno, ele sempre vai nos abençoar, desde que nós estejamos no caminho certo, fazendo o que é certo. Então, não tem essa dúvida, esse meu termo, será que o Eterno está... eu ganhei isso por ganhar? Não. As suas ações, o Eterno está te abençoando grandemente, grandiosamente. Então, meus amigos, muito obrigado. Mais uma paraxá. Depois nós vamos voltar nela, nós vamos falar mais sobre ela. Essa é uma paraxá muito extensa. Deixa eu só voltar aqui. Só mais um pedaço aqui, né, queridos, que nós não podemos esquecer. Quando Deus destrói Sodoma e Gomorra, na verdade, antes disso, Abraão já tinha ido lá, já tinha livrado Ló, né, daquela guerra dos 5 reis contra os 4 reis. Então, apareceu para ele Melquisedeque. Quem é esse Melquisedeque? Melquisedeque, rei de Salém. Quem é Salém? Sacerdote do Deus Altíssimo. Como assim, sacerdote? Se ainda não tinha tabernáculo, se não tinha templo. Então, assim, fica essa questão, né? Na verdade, esse Melquisedeque, ele é nada mais, nada menos que Sem, filho de Noa, que levou os ensinamentos de Deus Altíssimo. Ele era um sacerdote, não um sacerdote do templo, do Miscã, até mesmo porque não existia. Ele é o sacerdote de toda a humanidade. É impressionante isso, né? A vida da gente, a gente passa, às vezes a gente lê e não se atenta a essas coisas. E ele já era um sacerdote de Salém, que era Jerusalém, naquela época. Gente, muito obrigada pela atenção. No Shabbat Shalom, tá? No sábado de paz, que você se reúna com sua família, faça as melhores comidas, as melhores refeições, esteja atento e ligado no Eterno. Gente, se atente nas orações, no Shaharit, Mihai, Arvit, não só no Shabbat, mas toda semana. Se atente em conversar com o Eterno, em conversar com Ele, não só pedir e agradecer e enaltecer o nome dEle. Orações que você só pede não é oração, tá? Imagine você o tempo todo
falando com Deus, achando que Deus tem que fazer tudo que você quer. Não. Deus é o Todo-Poderoso, é o único que a gente tem que adorar, de adoração. Então a gente tem que prestar culto, adoração, enaltecer, engrandecer somente o nome de Elohim, o nome de Hashem. Muito obrigada, gente.